Olá! Hoje eu estou aqui para fazer um trabalho um pouco diferente, que é apresentar a Santa Ceia pintada por Leonardo da Vinci e a relação dos 12 apóstolos de Jesus e dos 12 signos. Hoje não é um alimento material, mas é um alimento espiritual. E a astrologia é uma ciência muito antiga e ela nos facilita o autoconhecimento. E a gente sabe, eu sei e busco muito isso na minha vida, que a gente se conhecer já desde Sócrates, o conhece-te a ti mesmo, quando a gente se conhece, a gente tem oportunidade de se perceber melhor, de reconhecer o que é legal e movimentar dentro da gente e perceber também o que não é legal e ir transformando pouco a pouco, passo por passo, uma coisa de cada vez. Então esse trabalho da Santa Ceia, para fazer esse trabalho de astrologia com a Santa Ceia, primeiro eu vou falar da Emma de Macheville, que foi uma pessoa, uma astróloga, uma grande astróloga, uma mestra, e aliás é tão simples ela que não gostava que chamasse ela de mestra. Mas o conhecimento dela era muito profundo, moderno e muito vanguardista dentro da linguagem da astrologia, num tempo em que a astrologia era muito tradicional, isso vai acontecer, aquilo não vai acontecer, você é assim, pronto, acabou. E ela mostrou uma astrologia mais humana, mais amorosa. E aí um dia, o filho mais velho dela disse para ela que tudo o que ela ensinava estava retratado no quadro da Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Foi quando ela percebeu e começou a estudar e fez esse estudo que vários astrólogos depois dela já trouxeram esse estudo também. E eu tive contato com esse estudo há uns, 25 anos atrás, onde eu apresentei um trabalho e as pessoas gostaram muito, porque é tão incrível como Leonardo da Vinci. Vocês vão perceber como que nos mínimos detalhes ele fez os 12 apóstolos de Jesus, a relação com os 12 signos. A Emma de Macheville também, ela tem um conceito muito diferente e que eu já uso há muito tempo, porque eu gosto dessa astrologia humanista, que é uma astrologia não de fatos só em si, mas de fazer com que a gente perceba e se conheça para ser melhor, né? Que eu acho que a coisa, eu pelo menos, o que eu busco é ser melhor a cada dia. Então, essa introdução de Emma de Macheville, que é a dona Emi, né? A Emma de Macheville, e eu fiz esse trabalho também, vale lembrar, que foi baseado em um dos livros do Hélio Amorim, que também estudou, bebeu dessa fonte, que é a Dona Emma de Macheville. Falando de Leonardo da Vinci primeiro, como ele fez essa pintura desse quadro. Leonardo da Vinci foi um gênio, né? Não preciso falar nada a respeito de Leonardo da Vinci. Ele foi um gênio, um sábio, arquiteto, pintor, escultor, estudou numerologia, astrologia, ele era um iniciado. Em síntese, ele era um iniciado, que são pessoas que, de repente, percebem que a pedra filosofal não é assim transformar metal ou chumbo em ouro, mas a grande alquimia, né? A grande alquimia na realidade é transformar sentimentos negativos em sentimentos positivos, e por isso o autoconhecimento, e por isso eu estudo astrologia. Então, como Leonardo da Vinci era um iniciado, ele colocou no quadro da Santa Ceia todo o conhecimento que ele tinha de numerologia, de astrologia e de ocultismo. Então, esse trabalho ele demorou uns 3 anos e é a pintura mais reproduzida do mundo. Esse quadro foi pintado em 1495 numa capela, numa parede de um convento de Santa Maria del Grazie, em Milão, na Itália. Até
hoje existe esse afresco que foi reconstruído, que foi restaurado algumas vezes depois de abalos. Então, falando na Santa Ceia, quando a gente olha nesse quadro, tudo é significativo, tanto as cores quanto os números, né? Então, por exemplo, uma das coisas que aconteceu nesse quadro é que Leonardo da Vinci deixou imperfeita a cabeça do Cristo por não achar digno alguma imagem digna da cabeça do Cristo, por, claro, perceber e imaginar ele como perfeito. O significado da Santa Ceia. Leonardo da Vinci retrata na Santa Ceia o momento antes do Calvário, antes da crucificação. Então ele retratou aquele movimento em que o Cristo no centro, ele está sereno e os apóstolos se movimentando. Leonardo, assim, ele expressou muito mais os personagens pela atitude e não exatamente assim a expressão do rosto, mas muito mais pelos movimentos. E ele falava que a melhor pintura é aquela que revela os movimentos através do movimento do corpo. Assim pensava Leonardo da Vinci. E ele escolheu o momento mais dramático. Um de vós há de me entregar, Jesus disse. Cristo, por saber, ele está sereno, mas os apóstolos não. Eles estão em movimento. Eles exteriorizam agitação, incerteza. Nossa, o que vai acontecer? O Cristo, ele ao mesmo tempo que ele é um, ele também é o três, que é o símbolo do Espírito dentro da matéria, da multiplicação, da evolução e do progresso. Então, a gente vê, por exemplo, assim, 12, o 1 mais o 2 é o 3. A gente vê, por exemplo, tem 6 de um lado, 6 de outro. A gente vê também no quadro 3, 3, 3 e 3. Então, são 4 quadrantes de 3. E, ao mesmo tempo, todas as linhas, inclusive tem um arco acima da cabeça dele, onde entra luz e todos os arcos, toda a luz se converge para o Cristo. O centro está no coração de Jesus. O centro da luz do quadro, Leonardo da Vinci pinta, está no coração de Jesus. E Jesus irradia a luz. Ele irradia a luz que ilumina o mundo. Vamos dizer assim, para Leonardo, ele retratou Jesus como unidade da vida, unidade de tudo. Ele é o todo, ele é o centro do sistema solar e humano. Então, ele também está rodeado pelos 12 tipos fundamentais de ser humano. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, assim, tem os 12 apóstolos, as 12 formas de ser no quadro, ao mesmo tempo, Jesus é como se fosse o todo e é como se esse todo se dividisse em 12 partes. E cada apóstolo, ele é um receptor das 12 forças básicas, originadas pela Trindade, né, representada por Jesus, pela Trindade da luz e seu espectro. E agora nós vamos para os eixos, né? Então, vou primeiro apresentar, ele também é uma coisa importante de dizer que ele fez o quadro espelhado. Por exemplo, o primeiro signo é Áries e o último signo é Peixes. Então, ele retratou Áries, né, assim, o primeiro signo, que é representado por Simão. E uma coisa muito interessante, o ariano, ele colocou Áries é o primeiro, Libra é o sétimo. Importante saber uma coisa, que na astrologia, como Dona Emi disse, tem esse aspecto de luz e sombra. Então, o ariano, ele quando o Sol está em Áries, tá? O Sol em Áries é quando a pessoa diz, eu nasci... né, eu sou ariano, então meu Sol, meu signo solar é Áries. É claro que
dentro da astrologia tem várias outras coisas. Tem onde está a lua, que é a emoção, é o sentimento, é a mãe. O sol tem a ver com o mental, com o pai, com a essência. É aquilo que a gente mais precisa aprender da gente mesmo. Só que quando a gente tem, por exemplo, o primeiro e o sétimo, o Áries e o Libra, eu tenho características de Áries, mas a minha sombra, vamos dizer assim, o meu lado oculto, eu tenho muito para aprender com Libra. Áries é um signo de fogo, regido pelo elemento fogo, e Libra é ar, que é um oposto complementar. É fogo e ar, o ar alimenta o fogo. Então, o ariano é o eu sou, é o primeiro signo, ele é o primeiro da mesa. Ele tem a testa dele, Leonardo iluminou, colocou a luz na testa de Áries. Então, ele tem uma expressão assim um pouco fechada também. Ele defende muito a verdade. O ariano, ele é aquele que quando ele já vai falando logo. Ele é um signo de fogo, ele é um signo intuitivo, então se você pergunta alguma coisa, ele já vai falando logo. Só que às vezes ele fala, é como aquele fogo que acende, que de repente apaga. Não é como o fogo do leonino e nem como o fogo do sagitariano, mas ele é um fogo de fazer, de agir, de ir, de a luta. Ele era um lutador, então ele já queria saber logo, ele tinha uma personalidade combativa, né? Ele é representado pelas mãos. E aí, vamos fazer? O que a gente vai fazer? São mãos que Leonardo pintou que apontam a diretiva, a direção que a gente, para onde a gente tem que ir, né? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que combater? Assim como o ariano, ele tem essa característica, essa pegada de iniciar, de fazer, de começar, de liderança mesmo. Então, é essa coisa do primeiro passo, a ação, o impulso, a coragem, tudo são verbos do Áries, né? Já na outra extremidade, então, Áries é representado por São Simão. Na outra extremidade, eu tenho Libra, né? Que é representado por São João. Então, São Simão e São João. Gente, é incrível, observa as características de São João. Enquanto o Áries, ele é todo angular, nariz assim, bem posicionado, São João, ele é arredondado, ele é acolhedor, né? Olha como estão os braços, as mãos cruzadas, assim, numa atitude de espera, né? Inclusive a cabeça inclinada, aquele que espera, acolhe. João, ele sempre esteve ao lado de Jesus, é aquela coisa da parceria. Libra tem essa coisa do outro, enquanto o Áries é eu sou, o Libra é o tu és. Então, João permaneceu até o final perto de Jesus, cuidando ao lado dele. Então, o libriano é aquele que ameniza, é aquele que tenta equilibrar o eu e o outro. O Libra, então, representado por João, ele é aquele também representado, o signo é representado pela balança. E a balança tem dois pratos. Então, o libriano, ele tem essa coisa, às vezes até um pouco indecisa também, porque é o eu e o outro. De que lado eu vou? Será que eu faço? Mas ele precisa olhar para o fiel da balança, que é para ele mesmo. Então, o Libra, ele tenta sempre equilibrar seu juiz de ideias, entre pessoas. É como se essa cabeça ela suavizasse o impacto de Áries, né? Então, o corpo do lado contrário da cabeça. Então, ele avalia, observa, pondera. Também, mais uma coisa de Simão eu sou. Ele lutou pela liberação do povo judeu. Então, mais uma vez, um lutador, a independência de Áries, né? E por isso ele incentiva a decisão, a luta,
a consciência da própria vontade e rege a cabeça. E ariano, geralmente o signo de Áries tem essa coisa da febre, né? Quando ele não consegue fazer as coisas, quando alguma coisa impede a ação, frustra a ação, regido por Marte, né? Que é o senhor da guerra. O signo é regido por Marte, que é o senhor da guerra. Já Libra, essas mãos cruzadas, juntando, colaborando, o eu, o outro, um semblante calmo, essa coisa da beleza, da harmonia do libriano, né? Libra quer tudo muito organizado, tudo, as cores precisam combinar, os móveis precisam combinar. Libra precisa de ter, inclusive, harmonia em volta dele para ele ter paz, porque se não tem harmonia, se está tudo bagunçado, ele não se sente à vontade. Então, a beleza, a arte, o belo harmoniza o libriano. Então, por isso que essa coisa do pesar na balança sempre, medir, ponderar, e rege os rins, que é o nosso órgão que filtra, né? De equilíbrio, de filtragem do nosso sangue. Agora, o segundo eixo, touro, escorpião. Touro, Judas Tadeu, representado por Judas Tadeu, São Judas Tadeu, e escorpião, representado por Judas Iscariotes. Judas Tadeu, ele é uma figura assim muito estruturada, assim como o touro, terra, um signo de terra. Leonardo colocou em Judas Tadeu, né, uma cabeleira abundante, vasta, um taurino. Geralmente ele é muito bem posicionado, ele chega, ele tem esse peso da materialidade, né? Então, por isso a luz incide no pescoço de São Judas Tadeu. E ele, assim, por exemplo, o taurino, ele tem as mãos num gesto de dar e de receber. O signo de touro, ele é regido por Vênus, e Vênus é esse dar, esse receber, essa troca também, né? O alimento, arar a terra, né? Enquanto o Áries é a semente, touro vem e ara a terra, a substância, né? Preciso produzir, eu preciso realizar. Ele é o primeiro signo de terra também. E, ao mesmo tempo, ele tem uma cara um pouco brava, tipo, da onde vem a picada? Porque ele é o oposto de escorpião. Então, ele é um pouco desconfiado. Será que é isso mesmo? Quem que foi que fez? Por que fez? Então, ele avalia as coisas nesse sentido. E o taurino, ele precisa muito se sentir confortável para executar. E, ao mesmo tempo, não só confortável, mas ele precisa ter prazer. O touro, como ele é regido por Vênus, e Vênus tem a ver com o prazer, assim como Libra também é regido por Vênus, mas touro, ele precisa de prazer para executar, para produzir. Então, o oposto dele é onde está a sombra de touro. Onde está a sombra é aquilo que a gente também pode conhecer e usar para nos ver, que é como se eu tivesse, se eu sou do signo de touro, representado por São Judas Tadeu, eu posso buscar em escorpião, Judas Iscariotes, a transformação. Quando eu tenho Judas Tadeu diz eu tenho, Judas Iscariotes diz eu administro. Por isso tem um saleiro, né? Vós sois o sal da terra, essa transubstanciação. Escorpião, ele é um signo do transformar-se. E ele colocou o dinheiro, o saco com dinheiro, ele colocou o saleiro também. Esse saco com dinheiro, né, representa a mão segura, representa assim, primeiro que Judas Iscariotes, ele não entregou Jesus por dinheiro, né? Ele entregou, mais uma vez, 30 moedas de prata, olha o 3 de novo. Então, ele não entregou Jesus por dinheiro, ele entregou Jesus porque ele sabia do poder de Jesus, porque Jesus
Ele fez milagres, ele multiplicou pães, ele andou sobre as águas, ele fez cegos verem, aleijados andarem. Então ele sabia do poder que é Jesus. Então ele entregou Jesus para Jesus mostrar o poder dele e libertar o povo, né? Então Jesus também, esse saco de dinheiro representa assim, porque Jesus deu a Judas Iscariotes a função de tesoureiro. Esse sal também, Leonardo da Vinci representou assim, porque Jesus, nas bem-aventuranças, ele termina dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Então, esse vós sois o sal da terra, o sal, mais uma vez, como escorpião é o oposto de touro, touro tem essa coisa da substância, e escorpião tem da transubstanciação, da transformação da substância. Então o sal é aquilo que dá vida, né? Que dá vida a tudo, né? Por exemplo, quando a gente coloca sal no alimento, ele muda de gosto, então transforma. Então o sal é aquilo que colore, é aquilo que segura, é aquilo que faz assim, que dá uma vibração diferente de vida, de morte, escorpião está ligado a tudo isso, né? O sal, ele tem essa coisa, ele está caído, né? Na mesa também. Então é uma vida, é o sal, e a morte também é representado dessa forma também. O escorpião, ele tem um lado, de uma forma, às vezes, um pouco uma tendência mais, vamos dizer assim, eu não digo negativo, mas é assim, uma característica, ele tem um lado de manipulação. Então, que pode ser administração, num bom sentido transformado, né? Então, ele sentado, ele avalia o que é que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, ele é estrategista também. Então, de um lado manipula, mas de outro lado ele olha e faz os planos. Judas Tadeu, ele é o mais forte, né? Ele tem a ver o peso da matéria, a preservação, né? Assim como o escorpião é o sal da terra, touro tem a ver com a preservação, mas ao mesmo tempo, como ele é ligado ao prazer, às vezes ele é apegado excessivamente à matéria, ao dinheiro, a relação de touro é muito assim com o dinheiro também. Ele sabe como fazer, produzir a terra, né? Os signos de terra, ele tem esse movimento do fazer, do fazer a fortuna. O touro, ele está ligado tanto com valor, e o dinheiro é um valor, mesmo que não só material, mas espiritual também, né? Uma energia, a gente pode dizer assim, do dinheiro, né? Do valor de cada coisa. E ao mesmo tempo, ele assim, tem que ter cuidado para não ser escravo dos desejos. Touro, ele ao mesmo tempo assim, que ele tem essa coisa do apego, então o grande aprendizado dele é desapegar, a sombra dele é escorpião. Então é transformar, deixar ir, né? Deixar ir as coisas, ir transformando. E o verbo de escorpião também é a transformação, eu me transformo. Enquanto touro eu tenho, escorpião eu me transformo. Então, ao mesmo tempo deixar ir, né? Então, e ao mesmo tempo o touro, ele é muito dócil, ele é um signo que tem a ver com, por exemplo, assim, enquanto escorpião dá a picada, touro é aquela coisa da doçura. Vamos dizer assim, ele vai lá e faz o curativo na ferida, né? Então, às vezes é preciso, por exemplo, essa coisa da picada do escorpião. Escorpião também tem a ver com essa coisa da cirurgia. Ele é corregido por Marte também, ele é regido por Plutão, que Plutão, ele é um planeta que ele faz de uma pedra nasceu uma flor. Então ele muda a substância de todas as coisas, e ele é corrigido por Marte, que é
essa coisa do... A Dona Emi dizia que Escorpião, ele é talvez, e Judas Iscariotes é talvez o discípulo mais importante de Jesus, porque quantas pessoas acham que ele traiu Jesus, ele não traiu Jesus. Jesus falou para ele, vai e faz o que tem que fazer. Então, ele sabia, Jesus sabia, e era preciso fazer isso, porque se Dona Emi falava isso, se não fizesse isso, a gente não falaria de Jesus até hoje. Então foi a crucificação, foi aquele momento que marcou na memória das pessoas, e Jesus é tão importante no mundo cristão e não cristão que o mundo se divide em antes de Jesus e depois de Jesus. Então, e Judas Iscariotes, ele deu uma, assim, ele contribuiu para isso. Ele, ao mesmo tempo, assim, o Judas Iscariotes, ele bate na mesa, ele enfrenta, ele era um zelote, ele era um lutador também pelas causas, vamos dizer assim, um revolucionário no bom sentido, né, de lutar pelas causas, de lutar pelo que é certo. Então, ele também, ao mesmo tempo, ele mostra essa decisão combativa, né? Mostra a decisão na transformação do sofrimento. Escorpião é um signo de água, é uma água um pouco diferente, que tem que ter muito cuidado para não virar mágoa. Então, precisa sempre estar limpando, estar percebendo. Ele é muito ligado com o ocultismo, o oculto das coisas, né? E o cirurgião, ele corta, às vezes ele fere, mas ele salva. Então, tá a importância de Judas Iscariotes. E Judas Tadeu vem, e o outro lado, né? É doce, é gentil, ele tem aquela amorosidade, né, para fazer o que é preciso. Então, o Judas Tadeu ameniza o lado ditatorial, o lado de Iscariotes. Então, por isso ele rege, o Judas Tadeu rege o taurino, o touro, rege glândulas, pescoço, né? A glândula, ela estrutura o nosso corpo. As glândulas, elas são a orquestra, vamos dizer, né, do nosso corpo. Judas Iscariotes, por fim, ele rege os órgãos sexuais e reprodutores, né? Então, mais uma vez ligado com a vida e a morte, né? A morte no sentido da transformação.